Olá, tudo bem? Começamos o De Bem com Você de hoje com dados alarmantes. O Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com obesidade ou sobrepeso em 2035. As informações são do Atlas Mundial da Obesidade deste ano. Pois é, gente, hábitos como ter uma boa alimentação, beber bastante água e praticar atividades físicas são indispensáveis desde cedo. Afinal de contas, são hábitos que devemos manter pelo resto da vida. E diante deste cenário, no programa de hoje eu recebo a nutricionista Suzy Farias, que vai ajudar a gente com dicas de prevenção à obesidade infantil. Oi, Suzy, tudo bom? Tudo bem, Gi, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você, viu? Nós que ficamos muito felizes também com a sua participação. Suzy, para a gente começar, obesidade infantil é uma doença, é importante a gente falar. Isso, a obesidade infantil, ela é caracterizada como uma doença, por isso hoje tem o CID, que é o Código Internacional de Doença, que é muito alarmante. Porque quando a criança está obesa, ela acaba tendo vários fatores que prejudicam sua saúde, como as doenças crônicas, né? O câncer, a diabetes, a hipertensão, as doenças respiratórias, principalmente. Porque se ela está obesa, ela começa a ter outros fatores que atrapalham uma atividade normal dessa criança, né? Levando ela a ter quadros complicados. Inclusive a autoestima também, né? Problemas emocionais. O psicossocial é muito importante, porque ela começa a ter o bullying, né? Desde a escola, até dentro da família, né? Com pequenos apelidos que prejudica essa criança aí ao longo dessa vida, né? Entendi. Seria o adulto prejudicado, né? Então, desde cedo temos que estar mudando esses hábitos. Perfeito, Suzy. E como que eu posso identificar a obesidade infantil? Porque às vezes os pais confundem, né? Principalmente avós. Ai, esse menino tá bem, tá gordinho. Ou, nossa, precisa alimentar melhor essa criança. Mas existe uma norma, na verdade, que dá para identificar que é a obesidade. Sim, essa crença, né, que antigamente os avós falavam, a gordinha é saudável. Sim. A gente tem que estar mudando isso hoje, viu, Gisele? Acontece muito. Então, o que os pais têm que ficar atentos? O que essa criança está comendo? Como que está a atividade dessa criança? Ela está desenvolvendo realmente até na escola? Ela está feliz? Ela está brincando? Porque hoje o sedentarismo é uma das grandes causas da obesidade. Então, se essa criança está sobrepeso, ele tem que ser identificado. Por isso a importância do acompanhamento no pediatra, no nutricionista, né, diário. Por que diário? Se todo mês você leva essa criança para um acompanhamento, você vai estar sabendo se ela está crescendo, se ela está desenvolvendo, o peso dela está dentro do peso, o percentil dela está normal, está acima, está abaixo. Porque antes a gente tinha puericultura, né? Hoje já não tem mais. Os pais levam essa criança só quando ela está doente. Então, só no caso crônico, tipo, está com uma bronquite, apresentou um vômito, aí leva no hospital. O médico vai tratar só a causa. E não, só a doença, no caso, não a causa. Então, a importância do acompanhamento dessa criança. Perfeito, Suzy. Bom, gente, eu preciso pedir licença aqui para a Suzy e agradecer, é claro, a participação da Ana Furtado, que está aqui, ó, no meu ladinho. Por meio, né, da interpretação de Libras da Ana, o nosso programa vai aí para toda a comunidade surda. Lembrando também que toda a programação da TV Câmara conta com essa acessibilidade. Ana, mais uma vez, muito obrigada e vamos tocar o programa, né? Suzy, voltando aqui para a nossa conversa, quais são os fatores que contribuem para que as crianças, essas crianças fiquem obesas? Porque nós sabemos que os hábitos alimentares mudaram bastante, né? Sim, hoje com os alimentos, né, ultraprocessados e até mesmo os produtos alimentícios, a facilidade dessa compra levou a esse grande aumento da obesidade. Porque se você só consome alimento in natura, você já tem uma vida mais saudável, né? Então é a comida de verdade. E esses alimentos são muito fáceis de acesso. Então os pais têm que ficar muito atentos, porque os pais que levam esse alimento para dentro de casa, né? Então, atenção, os pais tá tomando cuidado com essa compra, mudar esse hábito. Sim. Assim, os biscoitos recheados, refrigerantes, os sucos em caixinha, tudo ultraprocessado. Então, se você começa a colocar as frutas,
os legumes, introduzindo diariamente, a criança vai criar esse hábito. Porque não é fácil, né? Sim. Vamos combinar que se a criança vê uma coisa mais atrativa, porque o marketing industrial da parte alimentícia está muito alto. Sim. O que eles estão colocando no mercado hoje? Caixinhas com personagens. Então chama a atenção da criança, ela quer experimentar. Os doces, né, todos coloridos, com muito atrativo, essa criança vai querer esse alimento. Sim. E o que está trazendo isso? É o que eu falei para você, o aumento da diabetes, com esse aumento do açúcar, a hipertensão com o aumento do sódio, porque todos esses alimentos ultraprocessados têm muito sódio, muito açúcar, muita gordura. Sim. Então os pais têm que ficar atentos a isso. Tanto que nós temos agora um novo rótulo que mostra o alto teor de açúcar, de gordura, só que a criança não tem esse discernimento. São doenças que há algum tempo a gente só escutava falar com adultos, né? Isso, e agora que hoje crianças é mais comum. Aparecem com diabetes. Diabetes, o infarto. Nossa. Quando a gente fala em infarto, você imagina assim, uma pessoa mais velha, Sim. né? Hoje não, nós temos crianças infartando com 8 anos, 9 anos. Então está muito crescente o problema cardiovascular. É o colesterol que aumenta, é o triglicerídeos. Então a gente tem que ficar atento, porque são doenças crônicas que podem ser tratadas. E através do quê? Através de uma boa alimentação, atividade física, o bom sono. Nós temos crianças que não dormem, que fica na internet, que fica no celular. Então isso também é muito justamente importante. o que eu ia falar agora, os hábitos também, os hábitos mudaram muito. E esses hábitos acabam contribuindo de uma maneira ou outra para a obesidade infantil. Muito, é o que a gente estava conversando, né? É a falta de atividade física. Sim. Hoje você tem um medo de levar essa criança para brincar na rua. O que acontece? A criança fica muito presa em casa, no celular, no computador. Então a gente tem que estar o quê? Colocando para praticar uma atividade física regular. Porque não é só de vez em quando, Sim. né? Tem que ser regular. Tem que fazer parte da rotina da criança. Da rotina, é o comportamental mesmo, né? Perfeito. Para ter um estilo de vida saudável. Muito bom, é o que a gente procura, né? E pesquisas mostram que os jovens passam em torno de 4 a 5 horas em frente às telas, muito mais tempo do que passavam as crianças e adolescentes das gerações anteriores. E o sedentarismo é justamente um dos fatores que contribui para a obesidade em crianças e jovens. A repórter Fernanda Santos foi conhecer um espaço aqui na nossa cidade que o sedentarismo, Suzy, passa bem longe. Vamos conferir? Gi, a gente sabe que uma das causas da obesidade infantil é a falta de atividade física, né? Mas, essa criançada que vai ocupar todo esse espaço lúdico aqui, elas quebram todas essas estatísticas sobre o sedentarismo, viu? E, o que não vai faltar é energia para correr, pular, subir, descer. Gi, você viu aí, né, o tanto que essas crianças brincaram, estão brincando, né, pulando, se pendurando em muitos lugares, né, aqui nesse lugar tão lúdico, né, com tantas atividades. E eu tô com uma mãe aqui, a Suzane, que é mãe do Teodoro e do Heitor. E hoje você vê que, estando aqui há tanto tempo, estimulou bastante isso neles, né, em relação ao equilíbrio, né, em relação a ter uma sensibilidade também espacial, né? E a decisão de vir para cá, para essa academia, foi justamente porque eles englobam várias áreas do corpo, né? Então eles trabalham coordenação motora, equilíbrio, concentração, coordenação motora fina também com alguns jogos. Vejo assim, os meus filhos antes de terem esse tipo de atividade era uma resposta, né, uma resposta a um estímulo diferente do que eles têm hoje. Hoje eles são crianças mais ágeis, eles não têm medo, às vezes, de pular de um lugar para outro, coisa que eles tinham medo antes, né? Um pouquinho de medo de altura que ele tinha, né? E aí, depois que ele começou a se acostumar com o tipo de movimento, o corpo se adaptar, estou muito feliz mesmo, assim, eu acho que todas as crianças precisavam ter um tipo de estímulo assim, ainda mais assim que é tão legal, divertido, colorido, né? E os professores são ótimos. Aqui nós oferecemos atividades de forma lúdica e dinâmica para as crianças, né? Aqui nesse ambiente a gente trabalha com crianças desde os primeiros passos, né, de 1 até 5 anos de idade,
E o piso superior nós trabalhamos com crianças de 5 até 16 anos. Então, nós exploramos as capacidades físicas da criança no desenvolvimento físico. Equilíbrio, agilidade, consciência corporal, autoconfiança da criança, né, em si. E explorar o próprio corpo, né, diante do movimento. E a cada 15 dias nós mudamos o layout da academia para ficar estimulante para a criança cumprir os desafios. Nós trabalhamos de forma em circuito e de desafios. Então, quanto mais desafios para a criança, melhor e mais estimulada ela fica para fazer atividade física, né? Então, com equipamentos mesmo, coisas em casa mesmo, cadeiras, tapetes, para proporcionar com que eles façam certos movimentos com segurança, aqui vocês podem estar fazendo em casa também, né? Montando um circuito, onde a criança vai explorar essa lateralidade, para trazer eles para essa atividade de forma tranquila e evitar realmente essa obesidade que tanto assombra as nossas crianças, né? Você gosta mais de pular, se pendurar, subir, descer? De todas essas coisas. E alcançar os objetivos mais difíceis. O aparelho aqui que é mais legal que vocês gostam de brincar? Qual que você gosta mais? Aquele de saltar, pular e entrar naquele bambolê amarelo. O bambolê amarelo. E você? Eu também. Então fala assim, criançada, vamos brincar, vamos fazer atividade física. Fala lá pra todo mundo ver vocês. Criançada, Vamos fazer atividade física. vamos fazer atividade física. Criançada, vamos fazer atividade física. Tchau, Gi. Tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau. Dá tchau, Paulo. Ai, que maravilha! Que fofo, né? Que fofos, né? Isso aí, vamos movimentar criançada, adulto. E não é só os pequenos que precisam ter bons hábitos, não. O estilo de vida da família influencia diretamente no dia a dia das crianças e, consequentemente, no risco de desenvolver obesidade. Na volta do intervalo, eu converso com a pediatra Mariana Uemura sobre como os familiares podem contribuir com uma infância mais saudável. O De Bem com Você vai para uma pausa rapidinho, mas nós voltamos já já. Fica aí! Estamos de volta. Você sabia que o mês de junho tem uma data dedicada à conscientização contra a obesidade infantil? A data, celebrada no dia 3 de junho, tem como objetivo alertar a população sobre os riscos e cuidados necessários para o combate à obesidade infantil. Seguimos aqui no estúdio com a nutricionista Suzy Farias, só que agora eu faço uma pausa porque eu recebo a pediatra Mariana Uemura, que participa com a gente pela internet. Oi, Mariana, tudo bem? Oi, Gil, tudo bem? Obrigada aí por me convidar novamente para o programa e abordar um tema tão importante para essa criançada, para os pais, né? Que a gente precisa melhorar muito esse tema. Sim, nós que agradecemos. Quais os hábitos, Mariana, que as famílias de repente aí adquirem que influenciam no desenvolvimento da obesidade infantil? Bom, Gil, como a Suzy já falou bastante, né, sobre isso, hoje em dia é muito comum o fast food, aquela comidinha fácil, rápida, iFood, né? E eu acho que esse hábito está muito ruim para as crianças. O hábito da comodidade dos pais deixarem as crianças no celular, ao invés de estar fazendo alguma brincadeira, né? Ver a criança pular uma corda, fazer alguma atividade, ao invés de ficar todo mundo sentado no sofá. Uma outra coisa também que eu vejo que falta, talvez pelo dia a dia, né, da nossa correria, convidar a criança para cozinhar, porque a queixa dos pais é: doutora, eles não gostam de verdura, doutora, eles não gostam de comida saudável. Então, começar a convidar para ir à cozinha, pegar o alimento, descascar o alimento, fazer a comidinha, isso também já é um jeitinho de convidar a criança para começar a gostar.
Perfeito, interage ali, fica divertido e a alimentação mais saudável e prazerosa, né? Doutora, crianças obesas têm mais chance de serem adultos obesos? E quais são as principais doenças que estão relacionadas à obesidade infantil? Sim, tem grande chance de continuar e levar a vida adulta para uma obesidade. Porém, tem aquele start, né? Se a família falar, não, agora chega, vamos fazer exercício, vamos fazer uma dieta, é possível sim ela chegar numa vida adulta sem a obesidade, tendo Perfeito, uma facilidade maior para ter hipertensão, para ter diabetes, né, com esse passado dela. Se não entendi. mudar na vida na infância, aí piorou, Gil. Aí a vida adulta com obesidade, problemas vasculares, né, cardíaco, diabetes, a depressão também leva o ser humano à depressão, né, Entendi, uma doutora. baixa estima. É uma série de doenças, né? O tratamento da obesidade leva um tempo e ele deve ser individualizado, mas muitas vezes também ele envolve uma equipe multidisciplinar. Quais são os profissionais, doutora, que devem compor essa equipe multidisciplinar? Olha, na infância é muito importante, a puericultura, o pediatra, desde os primeiros dias de vida, orientando a amamentação, né, a alimentação saudável. A vida da infância com o pediatra é essencial. A partir do momento que ele vê o paciente obeso, ele vai pedir para um endocrinologista, né, para tentar ajudar, ver se a parte hormonal está alterada, e o nutricionista também é muito importante para orientar os alimentos, até dentista, viu, Gil? São os especialistas que eu acho que ajuda muito na obesidade. Entendi, doutora. Em alguns casos também tem que entrar até com medicação, né? Olha, na infância é mais difícil a gente Evita um entrar com pouco. medicação. A gente Uhum. evita. Claro que às vezes se a criança é muito ansiosa, a gente pode entrar com medicação para inibir essa ansiedade, que a Entendi. ansiedade faz comer muito, Sim. né. Mas para emagrecer é só pra gente adulto mesmo. Tá certo, doutora. E como pediatra, agora vale um conselho. Como que a família pode ajudar nesse processo? Sabe, dica para os pais contribuírem com a superação. De repente a criança está passando por esse processo de obesidade, ela precisa da ajuda dos pais, né? Então, como que a família, os amigos ali pode ajudar essa criança? Olha, em primeiro lugar é dando uma autoestima, né. "Nossa, como você melhorou, como você emagreceu, você tá bonito", isso é muito legal. Agora, criticar a criança é triste. "Nossa, você tá gordinho, olha, você não melhorou nada", isso não pode acontecer, né. Agora uma boa alimentação dentro de casa tem que acontecer, não adianta a mãe querer que a criança emagreça e comprar no mês um monte de bolacha recheada, então isso parte muito dos pais, né. Os passeios também são muito importantes. "Ah, chegou fim de semana, vamos passear". Não vão passear para o McDonald's, vão passear numa fazendinha, ver os animais, vão andar de bicicleta, né. O tipo do passeio é muito importante. Influencia A bastante. orienta a orientação de ingerir muita água é muito importante, porque o nosso cérebro confunde a sede com a fome. Então, às vezes, a criança fala: "Mãe, tô com fome", a mãe pega e dá uma comida sem precisar, né, ela podia falar: "Filho, eu acho que é sede". Então, a orientação da água também é muito importante. E, por último, uma rotina, né, tem que ter o horário bonitinho do sono, isso aí não podem, deixar, porque o sono é importantíssimo para um bom metabolismo. Ótimo, dicas valiosas, muito importantes. Muito obrigada, doutora Mariana, pela participação no nosso Obrigada a programa vocês, viu. e até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Muito bacana, né, Suzy? Todas as dicas que ela passou ali foram incríveis. Perfeito. E agora a gente pode falar um pouquinho sobre a reportagem que nós passamos no primeiro bloco. Ai, sensacional. Importante colocar essa molecada para Nossa, importantíssimo, viu, Gil? O que acontece? Eu achei fantástico esse espaço, eu acho que todos deveriam ter acesso, porque muda. Você viu aquela mãe comentando, né, que o filho mudou toda a rotina, a maneira que eles conseguem ver a vida também, né? E o que a doutora Mariana falou é muitíssimo importante, né? Que os pais têm que estar sempre elogiando essa criança e tirar essa coisinha de apelidinho, fofinho. Ai, por quê? Sim. Porque isso causa um problema muito sério. E só para complementar o que ela disse, o acompanhamento psicológico é muito importante. Sim, eu imagino. Eu vejo que as crianças têm aquele medo, até medo de comer, e acaba comendo em excesso, trazendo a compulsão. Porque comendo às vezes fica a cobrança e ele come escondido. Então tem muito isso. Eu, como trabalho em hospital também, eu vejo muito os pais dando alimento ultraprocessado como miojo. O miojo é um produto alimentício, não é um alimento. Isso causa muita alergia. Entendi. A criança vai ficar inflamada. Além da obesidade, ela começa a ter outros processos também. Então, vale a gente tá alertando esses pais quanto a esses alimentos. E passeios mais saudáveis também, como ela falou do passeio, né? Ao ar livre. Isso, e dá acesso, como essa academia aí, que é maravilhosa, né? Lúdica, porque a criança começa a ver cores, ver outras crianças, fazer amizade. Isso é muito importante para essa fase, né? E eu imagino que também uma coisa que a doutora Mariana falou, muito importante, um assunto muito importante, essa questão de trazer a criança para cozinhar junto com os pais. Isso é muito Além bacana. de tudo, cria memórias afetivas, né? Que é vão muito importante. Permanecer aí pela vida inteira. Que a gente tem, né? A gente lembra os avós fazendo um bolinho de chuva, né? Aí quando você come aquele bolinho de chuva, você lembra da tua avó, porque você ajudou. Com certeza. Então, colocar essa criança para picar uma fruta, né? Quando é muito pequeno, coloca ali, pica, manda ela fazer uns bonequinhos. Porque quando ela estiver numa fase adulta, ela vai lembrar dos pais, dos avós. Lúdica a alimentação. Isso, é muito bacana. Que bacana. E tem muitos assuntos ainda, hein, gente? Você sabe a quantidade ideal das refeições por dia? O que deve compor cada uma dessas refeições? Depois do intervalo, a nutricionista Suzy Farias vai dar algumas dicas pra gente muito importante. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. O tema do programa de hoje é obesidade infantil, que infelizmente é a realidade de muitas crianças no nosso país. Segundo o levantamento da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, realizado em parceria com o Sistema Único de Saúde, mais de 340 mil crianças brasileiras entre 5 e 10 anos possuem obesidade. E como os pais e familiares podem ajudar os pequenos a ter uma alimentação mais saudável, a gente conversa agora com a nutricionista Suzy Farias. Suzy, quando a gente fala em alimentação, existe aquela dúvida, né? Quando que eu posso oferecer doce, açúcar para o meu bebê? Acho que é uma das principais dúvidas. Na verdade, assim, quanto mais tempo você evitar que essa criança tenha esse hábito do açúcar, melhor. Porque até os 2 anos de idade, a criança ela vai ter aquela sensação do doce por causa do leite materno. Então, já tem estudos que mostram, né, e a gente sabe bem disso, que a criança que ela é alimentada no peito, né, a alimentação materna, até os 6 meses, ela vai ter muito mais saúde. Então o leite ele é meio docinho, então ele já tem esse hábito. Sim, e frutas também, né? As frutas são doces. O que você deve evitar? São os doces processados. Industrializados e porque processados. Aí a gente tem a frutose, né, do açúcar da fruta. Então começar a criar hábitos para essas crianças. E como que os pais podem ajudar? Evitando levar para dentro de casa. Eu sempre brinco no consultório assim, pai, se ele está comendo isso é porque você está oferecendo. Porque a criança não tem acesso ao supermercado, nem tem dinheiro para comprar nada, né? Vamos combinar isso. Nem consegue carregar o carrinho. Nem consegue. Então os pais têm que ficar muito atentos. E evitar também o que eu vejo, que muitos pais falam assim, eu vou cozinhar separado para a criança. Não, isso não deve acontecer. Faz a comida porque o hábito juntos. tem que ser dos pais. Nós somos exemplos, né? Sim. Se você está comendo saudável, seus filhos vão aprender a comer saudável. Então tem que envolver a família inteira. Inserir mais frutas, mais verduras. A água, que é importantíssimo, oferecer água para essa criança. Como a doutora falou lá atrás, a doutora Mariana falou, né? É o mesmo sistema. Às vezes a criança está com sede, os pais acham que é fome,
gratidão à comida. Claro. Evitar a comida rápida, né? Que é a pizza, os lanches Fast rápidos. food, né? É a comida de verdade. E como a gente estava conversando sobre quanto essa criança deve se alimentar. Isso. Então, assim, a gente tem que ficar muito atenta sobre isso. O café da manhã, um pequeno lanche, o almoço, um pequeno lanche da tarde e o jantar. É importantíssimo criar uma rotina para essa criança. Evitar o beliscar, né? Porque criança Sim. tem mania de beliscar o tempo todo. Então, Às vezes os não é que a próprios pais criança vai oferecem, ficar né? assim, a minha criança não pode comer um doce, ela vai poder comer. Mas não é todo dia, não é toda hora. É você criar um hábito onde ela possa inserir isso na vida dela. Aí depois da refeição, vamos comer um docinho e evitar o ultraprocessado. Tá certo. Vamos colocar mais os caseiros, né, os docinhos caseiros, evitar o excesso de açúcar. Porque os biscoitos recheados hoje é um vilão. Os biscoitinhos lá, os salgadinhos, Sim. né? Você abre um pacote e evitar esse tipo de alimento para criança. Perfeito, Suzy. Então tá ótimo, muito obrigada. Então você falou só de uma maneira bem rápida, que o nosso tempo aqui já está esgotando. Café da manhã. Um lanchinho, um pequeno lanche, né? O almoço, um lanchinho da tarde e o O jantar. Perfeito. E muita água nesse E intervalo. muita água, hidratação não pode faltar. Bom, gente, no programa de hoje ficou evidente que a construção de uma vida saudável começa na infância, mas os benefícios são para a vida toda. Boa alimentação, a prática regular de atividades físicas são os melhores aliados para ter boa saúde e prevenir a obesidade infantil. Suzy, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Eu que agradeço, Gi. Obrigada a você também que ficou com a gente até agora. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais e eu vejo você na próxima semana. Até mais!